Isso aí, agora sim já está gravando. Então, eu estou o CEO do Agora do Lucro e eu era o cara que entendia mais de impostos, né? Entre os sócios aqui, eu, Leandro e Vinícius, os sócios majoritários da Agora do Lucro. Eu era o cara que ia para a reunião de vendas ali, porque na reunião de vendas, normalmente, a dúvida era em torno do imposto, né? Então, a dúvida vai gerando ali, como que eu faço para pagar menos impostos, como que não tem uma alternativa, não tem uma oportunidade, enfim. Então, eu era o cara eu sou o tributarista hoje do Agora do Lucro, eu sou o cara que responde pela parte tributária aqui do ecossistema aqui de finanças para e-commerce. Beleza? Vou começar a apresentação aqui. O Vinícius vai ficar aqui junto com a gente, para caso tenha alguma dúvida que esteja relacionada, vocês vão perceber hoje que... Desculpe, mas vocês vão perceber hoje que a aula a gente vai falar de assuntos mais burocráticos, né, que é a área societária, um pouco da área societária e a área tributária. Eu vou falar bastante de societário e tributário para que vocês entendam o relacionamento que essas duas áreas têm e da importância que elas têm no negócio. Mas vamos lá. Vou transmitir aqui. Vocês vão ver que eu vou estar olhando para o lado aqui. Esse lado que eu estou olhando é a outra tela que eu tenho de guia. Caso alguém levante a mão e tenha alguma dúvida, pode interromper, que a gente coloca, a gente para e já tira a dúvida na hora. Ou se tiver, quiser anotar a dúvida, anota ali a dúvida, e aí depois a gente tira no final, o que vocês preferirem, tá? Mas caso tenha alguma dúvida, só clicar nessa mãozinha aí que a gente para aqui e tira a dúvida de vocês, tá? Então, vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo minha tela, né? Agora deu lucro. Eu vou te auxiliando, tá, Sérgio? Se alguém levantar a mão, eu te aviso, qualquer momento. Beleza. Se precisar botar alguma enquete, também você me fala que eu já ponho aqui. Tá. A enquete aí seria já inicial, pode ir criando uma enquete aí, Vinícius, para mim, por favor. A enquete inicial é qual regime tributário que vocês estão, né? Existem 3 regimes tributários, nós vamos falar bastante disso aqui hoje, para que vocês entendam. E o entender não é virar um especialista, tá, gente? Entender é só para vocês terem noção e nível de consciência para cobrar quem de fato tem que cobrar no dia a dia de vocês. E, óbvio, tomar decisão em cima disso. Então, o ambiente completo de finanças, hoje a área de tributário aqui, né? Tributário para e-commerce. Vou falar um pouco aqui, já falei sobre mim, sou formado em ciências contábeis, sou contador também, especializado na área tributária. Atuei como auditor independente de uma das Big Fours, né? Que é a Deloitte, né? A Deloitte Touch Tomatsu, que é uma empresa que compõe as Big Fours das auditorias independentes. Eu fui coordenador tributário no Grupo Remasa, em grupo de varejo também, tem empresas de varejo no portfólio de empresas do grupo. Trabalhei na Novartis Biociências, participei de projetos internacionais na área tributária e fiscal, e também trabalhei na Omnibanco Financeira, né? Possuo mais de 20 anos, né? Faz 25 anos que eu estou na área tributária. Eu tive o privilégio, eu digo sempre que eu tive o privilégio de participar da transição da parte tributária, da parte manual para a parte tecnológica, que é o que a gente tem hoje na área tributária, tá? Depois, para vocês terem noção, o primeiro projeto de tecnologia dentro da área tributária foi a nota fiscal eletrônica, que iniciou em 2008, né? Então, eu consegui pegar toda essa transição. Eu fui o cara que escriturei nota manual lá, escriturava a nota mesmo, né? Escrevia nas notas. E hoje a gente sabe que a nota fiscal é um arquivo XML. E hoje, como eu falei para vocês no começo aqui, eu estou o CEO, né? Estou o CEO do Agora Deu Lucro, além de outras empresas que eu sou sócio, sou conselheiro, enfim. Vamos ao que interessa, esse é um pouco do meu currículo, né? Só para vocês entenderem o que eu já fiz e terem noção da minha experiência. Esse aqui é um pouco da nossa aula de hoje, cronograma, vocês vão ver, tá bem extenso, mas vocês vão ver que eu vou passar por alguns tópicos desse muito rapidamente, mas é só para contextualizar e dar uma ideia de como surgiu as coisas aqui na área tributária no país e quais são os regimes tributários e algumas particularidades dentro do e-commerce.
Entendam, eu sou um tributarista de e-commerce, então eu sou um cara especializado em e-commerce, eu só falo de e-commerce, de tributário para e-commerce todos os dias, o dia inteiro, e converso sobre e-commerce com diversas pessoas que estão nesse segmento, estão atuando no e-commerce, com donos de e-commerce, gestores de e-commerce, vendedores, pessoas que estão no dropshipping igual vocês, enfim, todo mundo que está nessa cena, eu converso todos os dias, tá? Então vamos lá, um pouquinho da história dos regimes tributários no Brasil. Ela é bastante complexa, né? Atravessou diversas fases, acompanhando as mudanças econômicas, políticas e sociais. Então, só para vocês terem uma noção, né, de uma história, depois eu vou disponibilizar, fiquem tranquilos que depois eu disponibilizo para vocês essa apresentação, tá? Lá no grupo. Então, a gente começa o regime tributário lá desde a colonização portuguesa, lá de 1500. Então, vocês vão perceber que a gente já tem a questão de impostos desde quando a gente foi colonizado, né? Desde o início da nossa história ali de colonização, né? Quando os portugueses chegaram aqui, que foi lá em 1500 até 1822. Então, o sistema tributário era baseado principalmente na exploração de recursos naturais, né? Como pau-brasil e ouro. Depois vem a geração do Império Brasil, 1822 a 1889, né, após a independência, adotou um sistema tributário mais estruturado, com impostos sobre importação e exportação. República Velha, nós já estamos falando ali no começo do século de 1900, então 1889 e 1930, né, com a proclamação da República, houve a descentralização fiscal, os estados ganharam mais autonomia, que é o que tem hoje, né, cada estado cobra seu imposto ali. Depois vem a Era Vargas, uma era mais recente, né? Implementou reformas significativas no sistema tributário, centralizando a arrecadação e criando impostos federais, né? Então, como o imposto de renda, né? Eu acho que poucos sabem aqui, mas ele é cobrado desde 1922. Ou seja, há muito tempo a gente paga muito imposto no Brasil. Período pós-guerra, o período pós-segunda guerra, na verdade, né? Que é 1945 até 64 ali, que é o regime militar, né, no início do regime militar. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou por um processo de industrialização e urbanização, exigindo mais recursos para financiar o desenvolvimento do país. Depois veio o regime militar em 64, houve uma reforma tributária significativa em 1966, que reorganizou o sistema tributário, criando os impostos que formam a base do sistema atual, né, IPI, ICMS e ISS. E depois a nova República de 1985 até a presente, que é o que nós estamos, e que a gente já está se deparando com com um novo sistema tributário no Brasil, que já foi aprovado. Este ano aqui estamos fazendo as leis complementares, ou seja, regulamentando esta nova reforma tributária. Então, aquele IPI lá de 64, que foi criado em 64, na verdade, mais precisamente 66, IPI, ICMS e ISS, né? Você vai permitindo aí para mim, Vinícius, as pessoas? Tá chegando para você ou não? Não, né? Sim, 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 eu permito. Então, beleza. Então, o IPI, por exemplo, que foi criado em 66, ICMS e ISS já vão cair, né? E não vão mais existir com a nova reforma tributária. Então, já estamos se deparando ali com mais um ponto, né? Vai ser o meu 8º ponto desse slide ali, que é a nova reforma tributária, que a partir de 2026 começa a transição, porém ela foi aprovada o ano passado. Beleza? Então, vamos passar aqui por alguns regimes tributários, por exemplo, né? Simples Nacional, você já colocou a enquete para a gente aí, Vinícius? Eu não tô eu não tô com acesso a colocar a enquete, Sérgio, mas só você Deixa eu... ver com o pessoal aqui. É, Temos aqui 10 pessoas, gente. Pode levantar a mão, por favor, quem está no Simples Nacional hoje? na Eu vou verdade, contar aqui. coloca no chat para a gente, se Coloca tiver. lá no chat mesmo. Coloca no chat, ó, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Isso, coloca que eu conto aqui. Deixa eu Um, dois, coloco uma... dois no Simples, três no Simples. Deixa eu dar autorização aqui para você. Tem alguém que não é Simples? Mais fácil, porque tá todo mundo no Simples. E se não for, escreve só o regime. Tem meia.
Mas tem MEI também, né? O Import Mania, desculpa, qual que é o seu nome? Pode abrir o microfone, por favor. Eu Tem acho MEI simples, Sérgio. que é MEI isso. simples. Beleza. É importante isso, gente, para a gente dar o direcionamento aqui e ser mais assertivo no que a gente vai abordar, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, agora vocês já estão vendo minha tela. Então, Simples Nacional, né, que é a grande maioria aqui. MEI é o início da jornada. Eu sempre digo que a jornada do e-commerce, galera, ela é muito informal e acredito que vocês têm muito desse informal que começa no CPF. Hoje em dia, né, antigamente não acontecia isso, mas hoje em dia o Mercado Livre, por exemplo, né, o maior marketplace da América Latina, por isso que a gente sempre usa o exemplo de Meli. O Mercado Livre, na 10ª venda, ela bloqueia a sua venda e fala que você precisa de um CNPJ. Naturalmente, as pessoas acabam caminhando para o MEI, né, como a gente tem MEI aqui. E o MEI, ele é um regime, né, muito simplificado e ele também faz parte do Simples Nacional. Poucas pessoas sabem disso, né, que o MEI também é do regime Simples Nacional. Ele é um regime de microempreendedor individual, é isso que significa a sigla, né, microempreendedor individual, e ele paga uma taxa mensal, né, sobre sobre o imposto que, na verdade, o que é essa taxa mensal? Essa taxa mensal que o MEI paga é para a questão do aposentadoria do INSS da pessoa, como se fosse a pessoa física, entre aspas, né, como se fosse a pessoa física. Mas essa é a condição do MEI. E o MEI está dentro do Simples Nacional também. Então, o regime simplificado, o Simples Nacional é um regime simplificado de MEIs, né, microempreendedores individuais, microempresas, que a gente chama de ME, e de empresas de pequeno porte, que a gente chama de EPP. O Simples Nacional unifica todos os impostos que a gente tem ali, diretos, né? Mais uma contribuição patronal, que a gente fala, né? Contribuição previdenciária patronal, que seria os impostos sobre a folha de pagamento. Então, ele unifica ali dentro da DAS, né? O que é a DAS? O que significa a DAS? De quem está no Simples Nacional? Documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, isso significa a DAS. E ela inclui esses impostos que vocês estão vendo aí, né? IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, né? Que é o PIS-PASEP, né? Que na verdade é mais conhecido como PIS, a COFINS, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, que é parte do e-commerce, é importantíssimo isso, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, e aí o ISS, que é Imposto sobre Serviço, que muitas vezes dentro do e-commerce não se tributa nem o IPI e nem o ISS, porque nós estamos falando de comércio. E a contribuição para a Seguridade Social, que seria a CPP, que está lá na guia do Simples, que é a contribuição patronal previdenciária. Então, todos esses impostos unificados numa guia só é apurado com base no faturamento, tá? É o regime conhecido pela menor carga tributária e pela sua simplicidade, porém essa simplicidade ficou por conta só do nome, porque hoje o Simples é muito mais complexo do que outros regimes, igualmente outros regimes, né? Lucro presumido, lucro real. O Simples Nacional hoje ele tem várias particularidades, principalmente para quem está no segmento que a maioria, acredito aqui eu que esteja, que é no segmento de autopeças. Se tiver alguém aqui que não esteja no segmento de autopeças, mande aí no chat qual o segmento que você está atuando. Lucro presumido, é importante, a gente vai passar por lucro presumido e lucro real para vocês terem uma noção, mas eu vou passar brevemente aqui, tá? Qual que o que são esses regimes, só para que vocês tenham conhecimento, caso vocês venham se desenquadrar do lucro presumido ou que venha desenquadrar do Simples Nacional, vai ter que fazer uma opção. Ou vocês vão para o lucro presumido,
ou vocês vão para o lucro real. E eu vou passar por esses três para que vocês tenham noção de o que é cada um. Então, o lucro presumido, a gente brinca aqui que é um simples grandão, né? A gente apura o lucro presumido sobre o faturamento também, tá? E tem algumas adições e exclusões que a gente fala, né? Que são os créditos e débitos. Porém, é um regime indicado para quem tem uma margem de contribuição e margem de lucro alta dentro do e-commerce, tá? Então, é um regime mais complexo de apuração, com impostos, não tem a unificação dos Ô, impostos. Sérgio, a gente tem uma mão levantada aqui do Yuri. Não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Diga aí. Não, ficou de antes mesmo. Desculpa, ficou de pode ir. antes? Beleza. Pode ir. Calma aí, deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Então, o lucro presumido, ele não vai ter mais aquela unificação dos impostos, você vai receber os impostos separadamente, todos aqueles impostos que eu falei, né, RPJ, CSL, PIS, COFINS, ICMS, se for o caso ISS, IPI, enfim, todos esses impostos já vão ser recebidos cada um na sua guia, e tem uma apuração trimestral ali dos impostos, principalmente os federais, né, os outros indiretos são impostos que vão ser apurados mensalmente, tá? Então a gente brinca aqui e ele tem uma limitação de 78 milhões, né? Eu não disse qual a limitação do Simples, que a maioria aqui provavelmente conheça, mas é importante dizer que o Simples tem uma limitação de 4 milhões e 800 ano, dos últimos 12 meses, na verdade, né? Então a gente sempre fala ano, mas é os últimos 12 meses que é calculado, que é uma limitação do Simples Nacional. O lucro presumido já tem uma limitação de 78 milhões ano. Então, quem fatura mais do que 78 milhões ano é obrigado a sair do lucro presumido e optar pelo lucro real. Beleza? Né? Cada regime tem suas particularidades e deve ser escolhido após uma análise cuidadosa da situação financeira e das atividades da empresa. Né? Eu pulei aqui para ir para o lucro real. Então, o lucro real, conforme eu falei, ele é obrigatório para algumas empresas, principalmente aquelas que faturam mais do que 78 milhões ano, né? E aí já é um regime muito mais complexo de apuração, porém ele tem ajustado ali por adições e exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. O que isso quer dizer? É o famoso débito e crédito que a gente escuta no mercado. Então, quando você comprar, você tem direito a crédito, e quando você vende, você tem direito a... Você vai fazer o débito e depois vai apurar tudo isso junto com várias despesas e investimentos e receitas que você tem, já tem um regime muito mais complexo de apuração, porém, ele é vantajoso em diversas situações, principalmente quando a sua margem de contribuição e margem de lucro ela é baixa, pequena, que é uma realidade do e-commerce, tá? Então, qual que é a realidade do e-commerce? A realidade do e-commerce é inicial, Simples Nacional. Vamos resumir aqui para facilitar a vida. Iniciei no e-commerce, Sérgio. Só tem uma empresa, tá lá bonitinha. Onde que eu inicio? Simples Nacional. MEI, e depois do MEI, você vai transformar a sua MEI numa empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional. Esse é o melhor cenário para iniciar no e-commerce. Por que o melhor cenário? Porque você inicia com uma carga tributária de 4% do seu faturamento, tá? Então, vamos lá. Para quem é MEI, atenção. Quando você, no e-commerce, estiver próximo de estourar os limites, nunca deixe estourar o limite, sendo MEI ou sendo Simples Nacional, tá? Primeira dica importante, anotem aí. Nunca deixe estourar o limite. Controle seus faturamentos. Você que está no MEI, o seu limite é 81 mil ano, tá? Nunca deixe estourar esse limite. Quando você estiver próximo de estourar o limite,
você tem que fazer uma transformação para microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional também, tá? Sérgio, por que transformação e não eu poder encerrar a minha MEI e abrir uma nova empresa no microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional? Porque, principalmente no e-commerce, a gente tem as contas atreladas ao seu CNPJ dentro das plataformas de marketplace. Depois, se você encerrar sua MEI, você não vai ter acesso mais àquela conta. Você vai ter que criar uma conta do zero, criar uma reputação, e a gente sabe o quanto isso é custoso dentro do e-commerce. Beleza? Você que está no Simples Nacional, está pagando inicialmente 4%, ok? Para vocês que estão de um ramo de autopeças, quando inicia com menos de 4%, porque vários produtos têm substituição tributária e tem também monofásico do PIS e COFINS, que eu já vou falar mais para frente, daqui a pouco eu vou falar mais sobre a apuração desses impostos, tá? Mas você não tem nada melhor do que iniciar no Simples Nacional, beleza? Quando você começar a crescer faturamento, aí faz sentido, quando você chegar próximo de 100 mil mês, 100 mil de faturamento mês, fazer um estudo tributário para ver qual é o regime tributário mais indicado, lucro presumido ou lucro real. Normalmente no e-commerce fala-se muito de lucro real. Por quê? Porque a carga é baixa. Então vamos lá. MEI, estourando o limite, transformação para microempresa, empresa de pequeno porte no Simples Nacional. Simples Nacional, que está chegando próximo de 100 mil ou acima de 100 mil mês, tem que fazer um estudo tributário para ir para lucro presumido ou lucro real. Beleza? Lucro presumido. O que é mais indicado, Sérgio? Margem alta. Lucro presumido, margem alta. Lucro real, margem baixa. Qual margem, Sérgio? Margem de contribuição e margem de lucro. Beleza, galera? Ficou claro aí? Manda umas joinha aí. Ó, Sérgio, legal, ficou claro. Vão mandando aí que eu vou finalizando a questão aqui do lucro real. Complexidade dos custos de transição, né? A mudança de regime tributário pode envolver complexidades e custos significativos. Antes de atingir 100 mil em faturamento mensal, conforme eu falei, precisa verificar se faz sentido fazer a migração ou não, né? Economias na escala, né? À medida que o negócio cresce, o faturamento aumenta, a estrutura tributária, que antes era vantajosa, pode se tornar menos eficiente. Portanto, faturamento maior pode justificar a reavaliação de uma possível mudança de regime tributário. Avaliação de desempenho do negócio, então, faturamento mensal de 100 mil é um indicador sólido de que o negócio está se estabelecendo e crescendo. Por fim, né, se a gente for calcular por ano, vai dar mais de 1 milhão por ano de faturamento. Então, já faz sentido profissionalizar a coisa. E uma consultoria especializada, né? O Agora Deu Lucro, por exemplo, pode ajudá-los nessa transição, nessa transformação, nessa levada para outros regimes tributários, pois somos especialistas e, caso não seja nós, a sua escolha, vá com um especialista que conheça da área tributária de e-commerce, tá? São poucos que existem no mercado, mas existem alguns, mas procure sempre um especialista da área para que você não tenha complicações tributárias, financeiras e contábeis ao longo da sua jornada. O estudo comparativo tributário, né? O estudo tributário comparativo de regimes tributários, conforme eu falei, o target é simples. Estou próximo de 100 mil ou acima de 100 mil, é o momento de você fazer um estudo tributário para sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido ou lucro real. Então, existem algumas razões para isso e a gente tem estatisticamente dentro aqui dos nossos negócios, a gente tem esses números que comprovam esse ser o momento ideal. E aqui entra um outro assunto bem específico do e-commerce, que é a revisão fiscal de produtos, né? Vocês que começam ali, criam as lojas online no início da jornada, e lembra lá que eu falei, a jornada ela é bem, né? CPF, MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, né? Essa é uma jornada bem informal. Por essa jornada ser muito informal, vocês mesmos
acabam cadastrando os produtos no início da jornada. Então, eu era CPF, coloquei um produto para vender, ele vende, e aí depois eu vou lá, viro um MEI da vida, né? Viro um CNPJ, criei uma MEI lá automática, eu mesmo criei, ou pedi para alguém criar, enfim. E aí foi lá e virou um MEI, e aí você começa a se deparar com a sopa de letrinhas que eu falo, né? Do e-commerce, que é os cadastros, né, das revisões fiscais ali, dos faturadores dos marketplaces. E aí a gente começa a entrar na questão da conformidade fiscal. E aí vem aquela sopa de letrinhas, que é NCM do produto, você precisa descobrir qual é, aí você vai lá, dá um Google e coloca qualquer um lá que aparece, o primeiro que aparece você coloca. Por que faz isso? Porque a jornada é informal, e lá atrás, lembra? Você teve que começar a cadastrar, você ainda era MEI, você não tinha contador, você não tinha ninguém te ajudando nessa jornada, e aí você precisa saber de CST do produto de CMS, CSOSN, que é o Código de Situação do Simples Nacional da sua empresa. Você precisa saber quais as alíquotas dos estados, porque você vende para todo quanto é lugar, quando você está no e-commerce. E aí você precisa saber de todas essas siglas que você nunca nem ouviu falar na sua vida, né? E aí você começa a pesquisar na internet ou pergunta para amigo que vende no e-commerce e você é obrigado a colocar esses cadastros dentro do seu faturador do marketplace, por exemplo. E aí você se depara com toda essa sopa de letrinhas e não tem ninguém para te ajudar. Por isso que a revisão fiscal dentro do e-commerce é importante. E por que ela é tão importante? Ela é importante porque é com essa sopa de letrinhas que a gente se baseia para calcular os impostos dos produtos que vocês estão vendendo. Porque entenda que existe um parâmetro para o produto, né? O NCM, por exemplo, é a nomenclatura comum do Mercosul. É com base no NCM que a gente define qual é a tributação do produto e com base na tributação do produto que a gente soma os faturamentos desses produtos, faz a apuração do imposto da sua empresa e manda o imposto para você calcular. Ou seja, se foi você que fez lá atrás, é importante que seja feita uma revisão hoje, que você já não é mais tão pequeno assim, não está tão no início da jornada. Para quem não está, né? Para quem está, já comece a fazer esse trabalho agora, porque na hora que você tiver 1000 SKUs lá, esse trabalho ele é muito mais doloroso, né? Muito maior, é um trabalho grande de revisão fiscal. E a revisão fiscal, ela tem o principal motivo de que, se você está com o imposto errado para mais, o governo não vai te avisar. Ele não vai bater na sua porta lá e falar, ó, você está pagando a mais impostos. Você não quer, né, me pede aqui que eu vou te devolver. E se você tiver para menos, você está no risco de ter uma auditoria e o governo te cobrar. Então, é imprescindível fazer revisão fiscal de produtos dentro do e-commerce e revisar todas as tabelas dos marketplace, todos os faturadores de marketplace, toda aquela sopa de letrinhas de todos os produtos que vocês vendem, revisar o RP que vocês estão usando, revisar os parâmetros do RP que vocês estão usando, os parâmetros dos produtos dentro do RP, os parâmetros da empresa dentro do RP, ou seja, é um trabalho muito importante para quem está no e-commerce fazer a revisão fiscal. Beleza, galera? Entenderam aí a questão da revisão fiscal? Manda joinha. Se não entendeu, pode levantar a mão e pode nos perguntar aqui que estamos à disposição. Enquanto isso, eu vou tomar uma água antes que a gente entre nesse próximo assunto. Tributação no Simples Nacional. A tributação para o comércio no Simples Nacional é baseada em uma tabela progressiva, ou seja, dentro do Simples Nacional, quanto mais eu faturo, mais eu pago. Quanto mais eu faturo, mais eu pago, né? Então a gente chama de tabela progressiva. E ela é feita com base no anexo 1 da lei do Simples Nacional, que é o comércio, né? Que representa, o anexo 1 representa o comércio dentro da lei, e ela é feita com base no seu faturamento, ou seja, ela desconsidera todas as suas compras e entradas e despesas, e eu só vou me basear no faturamento para apurar o seu imposto. Então, aqui está uma parte do anexo 1 da lei do Simples Nacional, e ele tem as faixas de faturamento. Aqui está bem simples e fácil o cálculo do Simples Nacional, né? Então, vocês vão ver ali que tem 6 faixas,
né? A primeira faixa é até 180 mil ano, né? Nos últimos 12 meses, no caso, né? E vocês vão ver aqui, né? Faixa, receita bruta total dos últimos 12 meses, a alíquota e o valor a deduzir. Aqui embaixo é uma fórmula de cálculo da alíquota do Simples Nacional. Então, o RBT12 aqui é a receita bruta total em 12 meses, vezes a alíquota, né? Então, você pega a sua receita bruta dos últimos 12 meses, faz vezes a alíquota e faz menos a parcela a deduzir. Na primeira faixa, vocês vão perceber que não tem aqui, tá vendo? Uma parcela a deduzir, aí aqui é zero. E você divide tudo isso pela própria receita bruta dos últimos 12 meses. E você vai descobrir qual que é a alíquota que você está pagando de imposto no Simples Nacional. Deu para entender aí, galera, a fórmula? Manda joinha para nós aí, se deu para entender. Então aqui vocês vão ter a fórmula do imposto da empresa de vocês, como a maioria que está no Simples, né? E com exceção da pessoa que está no MEI, o MEI é uma taxa fixa mensal, né? Ela só aumenta, o MEI só aumenta de acordo com o salário mínimo vigente. Então, para quem não está no MEI, está no Simples Nacional, esse é a fórmula do cálculo, beleza? E aí eu vou mandar para vocês essa tabelinha aqui na apresentação, vocês vão ter ali na mão para poder calcular, esse imposto de vocês mensal. DIFAL no Simples Nacional. Aí começa a brincadeira e a dúvida de muita gente, né? Que é o DIFAL. Então aqui eu vou contar uma historinha para vocês que muita gente não sabe, que é o DIFAL, galera. O DIFAL, ele se inicia nas entradas, né? Antigamente não tinha DIFAL nas saídas, só tinha DIFAL nas entradas. Entendam, quando eu digo entradas, compras. Quando eu digo saídas, vendas, tá? Que dentro da área fiscal tributária, a gente entende tudo que a empresa compra, tudo que entra na empresa, a gente chama de entradas, tudo que sai, que é venda, remessa, são as saídas. Então, o DIFAL antigamente só existia para as entradas. Então, para empresas optantes do Simples Nacional hoje, tá? Hoje, empresas do Simples Nacional, né? Que compra de fora do estado, existe a cobrança do DIFAL, tá? Então, para quem compra de fora do estado, né? O que é a compra de fora do estado? Compra interestadual. Eu estou em São Paulo e eu compro do Paraná. Quando essa mercadoria entra aqui em São Paulo, eu tenho DIFAL. Beleza? No Simples Nacional? Então, comprou no Simples Nacional, de fora do estado, tem DIFAL. Dentro do estado, não tem DIFAL. O que é DIFAL? DIFAL, o nome significa diferencial de alíquotas, né? Então, o DIFAL, ele foi criado por causa da diferença das alíquotas internas e externas dos estados, interestaduais, né? Que no caso são as interestaduais. Então, cada estado define qual que é a sua alíquota interna de ICMS, né? Quando existe uma diferença entre essas alíquotas, é pago DIFAL. No Simples Nacional, o DIFAL é pago nas entradas. Beleza? Nas saídas, tá no STF, porém, não é pago DIFAL nas saídas para o Simples Nacional. Beleza? Então, ficou claro? Simples Nacional, paga DIFAL na entrada? Paga. Paga DIFAL na saída, que é na venda? Não paga. Beleza? No lucro presumido e no lucro real, já não funciona dessa forma. Para quem está no lucro presumido e no lucro real, eu vou dizer aqui só para vocês terem conhecimento, mas paga DIFAL nas saídas e nas entradas não paga, é o contrário. Né? Para ficar mais fácil o entendimento, essa é a regrinha básica ali. Tá bom, galera? Antecipação do ICMS no Simples Nacional. Então, existe uma antecipação do ICMS que ocorre em algumas operações que são realizadas entre os estados quando uma mercadoria é comprada por uma empresa de outro estado. Então, para não confundir mais a cabeça, né, o que é essa antecipação? É como se fosse um DIFAL, tá? Quando a gente compra de outro estado,
só que tem substituição tributária, aí você precisa ver se tem acordo, né, e se tem convênio e protocolos entre os estados, né, entre os estados. Então, há essa antecipação tributária, que seria, no caso, a substituição tributária. Deixa eu fazer um adendo aqui e vou parar de transmitir aqui. Ô, Sérgio, você consegue trazer um exemplo aí pra galera? Eu vou fazer isso aqui agora. Então, vamos lá, galera, para vocês entenderem o que é a substituição tributária. Eu vou falar o que é a substituição tributária, porque tá muito próximo de vocês a substituição tributária. A substituição tributária do ICMS, como o próprio nome diz, ela substitui tributariamente quem está na cadeia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A substituição tributária, ela é a cobrança do ICMS no topo da cadeia, tá? Então, entendam. O que é o topo da cadeia? Quem é o topo da cadeia de produtos, economicamente falando? É a indústria e o importador. O importador, quando ele traz a mercadoria, a pessoa que importa a mercadoria, ela se equipara a uma indústria, porque ela está nacionalizando o produto. Então, o topo da cadeia se dá pelo importador e pela indústria, que é o cara que fabrica o produto, certo? Quando o produto é substituição tributária, todo o imposto da cadeia, ela é cobrada no topo dela, ou seja, na indústria e no importador. Então, vamos dar um exemplo aqui. E qual é a cadeia? A cadeia que todo mundo conhece. Importador e indústria. Depois vem importador e indústria. Aí vem atacadista. Depois do atacadista vem varejista. Depois do varejista vem consumidor final. Tá? Então, repetindo, qual é a cadeia? Importador, indústria, atacadista, distribuidor, varejista, consumidor final. Entendam que no e-commerce eu sempre sou configurado como venda para consumidor final, não contribuinte do imposto. Por mais que o cara que está comprando tenha inscrição estadual, tenha CNPJ, é configurado uma venda para consumidor final, tá? Então, dito esses conceitos, o que é a substituição tributária? É quando o Estado pega e fala assim, ó, eu vou cobrar esse produto, substituição tributária, eu vou cobrar ele do topo da cadeia. Então, vamos pegar o clássico, que é o autopeças. A autopeça, normalmente, ela é substituição tributária. Porque na cabeça, vamos colocar aqui hipoteticamente um cenário, mas na cabeça do governo, é mais fácil eu cobrar a metalúrgica que produz aquela autopeça do que cobrar todos os revendedores. Então ela vai e fala assim, ó, eu cobro meia dúzia de metalúrgica, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, metalúrgica do ramo automotivo, a gente tem 10. É mais fácil eu cobrar as 10 do topo da cadeia do que cobrar todas as lojas varejistas. É mais fácil eu cobrar as 10. Aí ela fala que aquele produto é substituição tributária do ICMS no estado dele e vai lá e cobra no topo da cadeia. Entenderam? Então eu cobro no topo da cadeia e depois todo o restante da cadeia não paga imposto. Por exemplo, o ICMS, por isso que chama de substituição tributária. Ou seja, quem está no meio da cadeia é o substituído tributariamente. Quem está no topo da cadeia é o substituto tributário. Ficou claro, galera? Então, que nada mais é do que a cobrança toda no topo da cadeia. Então, por isso que tem o tal do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Ou seja, Sérgio, o pessoal aqui que é revendedor de autopeças não tem que pagar esse imposto, certo? Exatamente. Porque vocês Vou estão ver no se eu meio... consigo um PG Dados aqui para você mostrar para eles aí na tela, tá? Vocês estão no meio da cadeia, vocês estão no meio da cadeia, certo? Vocês são um varejista para o consumidor final, normalmente. Então, como esse imposto já foi recolhido no topo da cadeia, vocês teoricamente não têm que pagar ICMS para aquele produto.
que é substituição tributária. E como eu sei, Sérgio, que aquele produto é substituição tributária? Você precisa me passar aquele NCM, que é aqueles 8 dígitos que vocês cadastraram lá atrás, que nem sabiam por que existia, né? E por que esse código. Aquele NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, é o que vai definir se aquele produto naquele estado é substituição tributária ou não. Eu passei um PGDAS para você, Sérgio, se você quiser mostrar para eles o exemplo aí de como deve isso tá no... como deveria, né, mostrar isso lá no... Vamos colocar aqui. Para eles, né, para eles poderem observar e olhar o PGDAS deles, Sim, né? Acho na que nem todo realidade. mundo ainda... Mas ficou claro, né, que como que a gente identifica isso? Aqui está um PGDAS. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Estão enxergando bem aí? Dá uma joinha aí. Aí. Isso aqui é o extrato do Simples Nacional que vocês têm. Pegamos aqui de um cliente nosso. Então aqui vocês vão ver que tem aquela formuleta lá que eu falei para vocês, ó, 2 de 2024 é o período, total de receitas brutas, tá vendo, ó? E aí, qual que é o diferencial aqui? Cadê? Tem a segunda página dele aí, Vinícius? Desse PGDAS? É. A outra página que faz a apuração lá. Então, o que que acontece, ó? Tá aí todas as páginas já. Só para vocês entenderem. Descendo, vai descendo, tem 3 Esse páginas. aqui é que ele só abriu uma aqui, eu só abri uma, deixa eu ver. Tá. Tá na segunda página, mostra ela bonitinha. Deixa eu só, galera, deixa eu só pegar a outra página aqui, para vocês entenderem também. Galera, ó, essa é a segunda página, lá tava faturamento e tal. Aqui tá vendo, ó? Aqui a gente tem uma revenda de mercadorias, né, exceto para o exterior, sem substituição tributária, tá? Então, tem que apurar os produtos separadamente. Eu tenho que pegar lá, quais são os produtos que estão substituição tributária? Como eu vou saber, Sérgio, quais são? Pelo NCM. Mas eu tenho que saber isso, Sérgio? Não, você não precisa saber disso. Quem precisa saber disso é quem está apurando o seu imposto. Ou o tributarista, ou o cara do fiscal, ou o seu contador, é quem te assessora nisso. Então, ele vai ter que separar o que são produtos de distribuição tributária e os que não são de distribuição tributária, tá? Porque dentro da, por exemplo, vocês vendem acessório lá, aí eu vendo uma borracha lá, sei lá, eu vendo algum produto que não tem que separar na apuração. Então, aqui, nós vamos separar aqui o que é substituição e o que não é. Vocês podem perceber que o que é, ó, esse cliente nosso aqui, ele teve R$ 8.843,85 de tributação de produtos que não são substituição tributária. Por isso, está cobrando aqui, ó, o ICMS. Estão vendo aqui? Está cobrando ICMS. Ó, não está cobrando IPI, porque esse cara não é uma indústria. Não está cobrando ISS, porque ele não é serviço. Mas está cobrando ICMS, porque são produtos... Esse faturamento são de produtos que não têm substituição tributária. Porém, ele tem aqui mais 8 mil, coincidentemente 8 mil, então ele tem mais 8.613,04 de produtos com substituição tributária, né? E monofásico antecipação com encerramento de tributação. Ou seja, ele não está pagando COFINS nem PIS, porque ele é monofásico aqui, ó, monofásico. E também não está pagando ICMS. Por quê? Ele é a regra clássica que está no meio da cadeia e que o topo da cadeia já recolheu. Então, por isso que ele não precisa recolher. Vocês entenderam isso? Manda uma joinha aí pra gente se vocês entenderam como que é feito o cálculo.
Tá vendo que aqui tá tudo E separado? mais do que como é feito, né? Como é que vocês olham e dão uma auditada lá na guia de vocês. Exatamente. Então, o que que acontece? Vocês têm que pedir isso todo santo mês para o contador de vocês, para saber se ele está separando essas receitas. Ah, Sérgio, eu vi aqui o meu, ele não está separando. E como que eu peço isso para o meu contador? Você fala assim, ó, eu quero o meu extrato do PGDAS todo mês. PGDAS. É o extrato que você precisa todo mês para saber se ele está apurando direitinho ou não o seu imposto. Porque para vocês que trabalham com produtos de autopeças, autopartes, normalmente tem substituição tributária e regime monofásico de PIS e da COFINS. Então, substituição tributária do ICMS é estadual, imposto estadual. Acho que alguém levantou a mão, Upcar levantou a mão. Pode falar. Felipe. Fala aí, Felipe. Vamos lá. Então, eu tô com uma nota fiscal aqui minha. Sim. Eu fiz uma compra de um anel de motor, né? Perfeito. E ele é importado. Perfeito. Aí na descriçãozinha da nota, aí vem o código que a empresa usa, descrição, o NCM, aí veio o CFOP, beleza, valor unitário. Aí ele, por ser importado, ele veio aqui, valor de ICMS, valor de IPI, Sim. e aí dos lados tem as alíquotas, né? Perfeito. No caso, é esse produto, né? É esse produto. Aí nós vamos saber se ele tem substituição tributária pelo NCM. Tem que constar o NCM e saber se no estado. Porque o que acontece? É o que eu estava explicando aqui. O substituição tributária do ICMS é por estado. Então eu tenho que saber se no estado de São Paulo às vezes é, mas às vezes no Rio não é. Entendeu? Entendi. E no caso, ele aqui, ó, é que eu não cheguei a somar, mas eu acredito que vem até cobrando isso no boleto. Isso é. Se você foi o primeiro da cadeia a comprar do importador ou da indústria, você vai pagar essa conta. Ah, tá, entendi. Por isso Só ela que você não vai pagar, porque naturalmente ele vai embutir no preço, mas você não vai pagar na hora que você sair com essa mercadoria. Entendeu? Então esse custo esse valor vai ser parte do seu custo de aquisição, que é o valor total da sua nota, entendeu? Isso, tanto que no orçamento ele me passa o valor cheio. Mas isso assim, eu Exatamente. tenho que informar em algum campo, algum lugar assim, Não, ou vai automático? vai automático, vai automático. O que tem que ser feito é o seu contador lá fazer essa separação na hora que você começar a vender esse produto. Ah, tá. Caso ele seja substituição tributária do ICMS, ele tem que isentar lá o ICMS na sua guia, na sua PGDAS. Caso ele seja monofásico, qual a diferença? O monofásico é para PIS e COFINS, e o PIS e COFINS é administrado pela Receita Federal, ou seja, são impostos federais, que aí é de outra esfera, é o federal que apura. Mas ele tem a mesma lógica, obviamente que juridicamente, tecnicamente falando, não tem nada a ver, mas a lógica é a mesma. O regime monofásico para PIS e para COFINS é também cobrado no topo da cadeia, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Não adianta eu entrar com termos técnicos e juridiquês aqui, aí vai confundir mais a cabeça de vocês. Mas assim, monofasia do PIS e da COFINS, a lógica da cobrança do imposto é exatamente parecida com a substituição tributária que se cobra no topo da cadeia. A diferença é que quando tem monofásico para PIS e COFINS de algum produto, ele é nacional. Então, independe do estado, ele não paga nem PIS e nem COFINS. Entendeu? Vocês entenderam aí as explicações sobre substituição tributária e... Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, foi mais para a gente dar essa aulinha de substituição tributária e regime monofásico do PIS e da COFINS. Beleza, galera? Então, vamos aqui. Recuperação de impostos no Simples Nacional. O que é essa recuperação de impostos no Simples Nacional? Deixa eu só ver aqui.
É isso aí. Recuperação de impostos no Simples Nacional. Dentro dos regimes de substituição tributária e monofasia do PIS e COFINS que eu acabei de explicar para vocês, o que é a recuperação que a gente faz desses impostos? Quando é apurado de forma errônea, ou seja, o cara não pegou e lá e separou suas receitas, que eu compartilhei com você, né? O cara não separou lá, ele colocou lá tudo tributado, e aí você acabou pagando ICMS a mais, PIS a mais, COFINS a mais. O que é essa recuperação de impostos? Eu vou lá, faço uma varredura dos últimos 5 anos, que é o que a legislação permite nos dar direito, e vejo se foi feito corretamente essa apuração dos impostos, principalmente para quem tem produtos de substituição tributária e monofásico do PIS e COFINS. Eu faço uma varredura e vejo, tem oportunidade para recuperar imposto pago a mais? Tem. Aí eu vou lá e recupero para vocês. E como funciona isso, Sérgio? Vai abrir auditoria, vai vir o fisco, não vai acontecer nada disso. Eu só vou lá e provo para o fisco que, o fisco, o meu cliente, ele pagou imposto a mais, beleza? E eu estou provando por A mais B aqui para você que ele pagou a mais. Eu vou retificar e vou solicitar essa diferença na conta dele. Mas como assim, Sérgio, na conta? Se tiver errado, eu vou receber o dinheiro na conta? Sim, se tiver errado, eles vão deferir em torno de 30 a 45 dias, eles deferem o meu processo. Não é um processo judicial, é um processo administrativo, tributário. Então, eu faço esse processo, protocolo na Receita, tudo digitalizado, faço esse levantamento bonitinho, retifico e o governo valida eletronicamente e fala, realmente você pagou imposto a mais, eu estou te devolvendo esse dinheiro, ou eu deposito ele na sua conta, pessoa jurídica, ou eu abato nas suas próximas apurações de impostos. Beleza? Entenderam? Então, qual que é a recuperação de impostos do Simples Nacional para o regime de autopeças que todo mundo fala que faz a recuperação? Simplesmente erro de apuração de contador. O contador vai lá, não tem essa atenção especial nos produtos. É claro que não é só do contador, às vezes você foi lá e cadastrou o produto errado. Se não fizer lá a revisão fiscal, lembra lá da revisão fiscal que eu falei? Se não fizer a revisão fiscal, nunca vai saber que o produto está com o NCM errado, está com o CST errado, está pagando PIS a mais, COFINS a mais ou a menos, está pagando ICMS a mais ou a menos. Então, se não fizer, é toda uma cadeia. Faz a revisão, aí a gente vê que tem produto monofásico e com substituição tributária, aí a gente volta lá para trás, vê que pagou imposto a mais, e aí entra com o pedido de recuperação de imposto no Simples Nacional. Ou seja, é uma falta de atenção geral, né? Atenção e conhecimento, né? Tanto do contribuinte que foi cadastrando o produto à torta e à direita, quanto do contador que nunca olhou para isso com mais curacidade, com especialização, com conhecimento técnico específico da área de e-commerce. Beleza, galera? Então, nada mais é do que erro na apuração. A gente vai lá e fala para o governo, erraram, eu estou pedindo de volta aqui o imposto que eu paguei a mais, ou estou pagando, né, o imposto que eu paguei a menos. Isso é a recuperação de impostos no Simples Nacional, principalmente, tá? É uma oportunidade, né? Conforme eu coloquei ali, é uma oportunidade dentro do Simples Nacional. Desenquadramento do Simples Nacional. O que é isso, Sérgio? Esse é o momento quando você faz um estudo tributário e percebe que a sua alíquota do Simples Nacional está muito alta. Lembra lá? Tabela progressiva. Quanto mais eu faturo, mais eu pago. Quanto mais eu faturo, mais eu pago. Quando isso está crescendo muito, você tem que fazer um estudo tributário, 100 mil de faturamento mês, e aí indica que o melhor regime tributário ou é o lucro presumido e o lucro real, economicamente falando. Aí é a hora que a gente precisa desenquadrar o seu Simples Nacional. E esse desenquadramento do Simples Nacional, ele é feito a qualquer momento. Não precisa esperar o mês de janeiro. Diferentemente de quem está no lucro real, no lucro presumido. Quem está no lucro real, lucro presumido, precisa esperar todo o mês de janeiro para fazer o reenquadramento tributário da empresa, né? Vamos supor que o cara está lá no lucro presumido e, na verdade, o melhor para ele é Simples Nacional. Ele pode fazer a qualquer momento o desenquadramento do presumido e ir para o Simples Nacional? Não. Ele precisa esperar o mês de janeiro. Diferentemente de quem está no Simples. No Simples Nacional, é feito o desenquadramento tributário a qualquer mês.
Qualquer mês você pode desenquadrar e fazer uma opção de lucro presumido e lucro real, né? A qualquer mês. Porém, existe muito cuidado para fazer esse desenquadramento. Caso você faça um desenquadramento incorreto, ele retroage ao mês de janeiro e você tem que pagar a diferença de impostos. Então, atenção quando vocês forem fazer o desenquadramento do Simples Nacional na empresa de vocês. É preciso de cuidado jurídico, tributário e contábil e societário para fazer esse desenquadramento. É todo um conjunto de regras que precisa conhecer para fazer o desenquadramento do Simples Nacional quando vocês estiverem nesse momento. Beleza, galera? Dá uma joinha aí, enquanto eu bebo mais um pouquinho de água aqui. Aqui eu coloquei algumas situações, né? Que foi aquilo que eu falei que precisa ter um cuidado maior, né? Tributação no lucro presumido, eu já falei um pouco lá atrás, não vou falar mais sobre porque não tem ninguém aqui no lucro presumido, mas tá aqui as informações, vou deixar para vocês na apresentação, porque senão eu vou encher mais de informações a cabeça de vocês aí. Tributação no lucro real, também falei lá atrás, tem algumas particularidades aqui, quem tiver curiosidade pode consultar também o material, né? O DIFAL no lucro real e no lucro presumido eu falei para vocês, né? Normalmente ao contrário do Simples Nacional, o DIFAL no lucro real, ele paga sobre as saídas e nas entradas ele só paga sobre ativo mobilizado e uso e consumo, e na compra para comercialização ele faz o crédito dos impostos, né? E aqui tem a abertura de inscrição estadual de substituto tributário, que faz muito sentido para quem tem DIFAL nas saídas, que é uma empresa de regime normal. É quando a Ô, gente... Sérgio, você falou do desenquadramento de Simples para o Real, seria legal também pincelar o desenquadramento de MEI para Simples, que acho que tem gente que está nesse momento, pelo menos no curso, mas como vai ficar gravado? Sim, eu falei lá no início, qual que é a dica que eu sempre dou, o desenquadramento de MEI, né? O desenquadramento, vou até voltar aqui para ficar na tela. Mas eu vou até interromper aqui o compartilhamento. Então, para você que está no MEI aí, conforme eu falei no início, o MEI, a melhor dica para quem está no e-commerce, quando você controlar, as dicas são, controla o seu faturamento para não estourar 81 mil ano, né? Não pode bater 81 mil. E para você que está no marketplace, você sabe que não tem saída, tem que emitir nota fiscal, não tem saída. Então, controle isso, não deixe estourar os 81 mil anos. Qual é a outra dica? Transformação de MEI para ME. Nunca encerre a sua MEI e abra uma empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte no Simples Nacional. Sempre faça transformação. Isso é um processinho meio complexo para fazer, né? Societário, tem que fazer uma alteração contratual lá, tudo direitinho. Então, essa é a dica de ouro que eu dou. Por quê? Os seus e-commerces, né? Na verdade, os seus marketplaces estão atrelados ao CNPJ da MEI. Se você encerrar sua MEI, você vai encerrar essa conta lá. Beleza? Então, essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês, vocês que estão no MEI. Transformar o MEI para microempresa ou empresa de pequeno porte. Normalmente, uma microempresa. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, algumas características de FAO no lucro real, né, que eu já falei. Abertura de inscrição estadual de substituto tributário também é mais indicado para aquelas empresas que estão no regime normal de inscrição estadual, porque quando você migra de Simples Nacional para lucro presumido lucro real, sua inscrição estadual ela sai do status de Simples Nacional e vai para regime normal, né? Isso para a inscrição estadual. E aí, o que a gente recomenda para os estados que essas empresas precisam recolher de FAO? A gente recomenda que abra uma inscrição estadual de substituto tributário. Ou seja, esse cara abre um registro naquele estado destino para que ele não faça recolhimentos nota a nota. Entenda que quem está no lucro presumido no lucro real recolhe de FAO nas vendas, nas saídas,
e ele precisa fazer esse recolhimento nota a nota. Então, a gente abre uma inscrição de estadual de substituto tributário e ele começa a fazer por apuração, né? Melhorando, obviamente, a sua produtividade no dia a dia nas entregas, na sua logística e também o fluxo de caixa de pagamento desses DIFALs na saída. Beleza? Que não é a realidade da galera aqui, mas é importante deixar isso registrado, que é importantíssimo dentro do e-commerce. Aqui tem as particularidades, né, que eu falei aqui agora. E aqui, algumas das dúvidas que surgem aqui quando quem está no Simples Nacional, por exemplo, está migrando para o lucro real. Compro sem nota, posso ir para o lucro real? Sim, é possível optar pelo regime tributário do lucro real, mesmo que você realize compras sem nota fiscal, né? Que é a realidade de muita gente, né? A compra sem nota. Não pensem que é particularidade de vocês, é uma realidade dentro do nosso cenário brasileiro e principalmente dentro do e-commerce com muitas importações, tá? E muitos importadores. Então, é importante considerar alguns pontos, né? Tem alguns riscos que vocês vão precisar considerar quando você compra sem nota e precisa fazer cálculo para saber se isso vai valer a pena você migrar para o real. Então não é só, vai para o real que vai pagar menos impostos. Não, você vai ter que considerar alguns cálculos e a compra sem nota é um agravante para isso, né? Então, vendo meia nota, posso ir para o lucro real. Não é a realidade muito do e-commerce vender meia nota. A realidade do e-commerce é mais comprar meia nota, né? Mas, em alguns momentos, a gente sabe que tem sellers aí que vende meia nota, vende com quarto de nota, enfim. Existem N histórias aqui que a gente pode contar para vocês, né? Então, sim, você pode optar pelo regime de lucro real mesmo vendendo meia nota, né? Que normalmente se refere à prática de declarar apenas uma parte do valor real de uma venda. Então, dá para ir? Dá. Mas, de novo, tem que fazer conta, tem que cuidar, tem que ter uma análise mais profunda, porque no lucro real tem uma complexidade maior, né? Então, alguns pontos que precisa ser levados em consideração. Legalidade e conformidade fiscal, né? A venda meia nota é uma forma de evasão fiscal, que é ilegal. Riscos de auditoria, né? Então, eu brinco que começa a não bater, né? Você não comprou aquele produto e você está vendendo ele, não faz muito sentido. Entendam, nota fiscal já é eletrônica, a informação toda já está no XML, o XML é validado na Cefaz, a Cefaz já tem todas as informações das operações, tanto de compra quanto de venda. Então, tem um risco ali na operação. Impacto no cálculo de impostos, se você não compra com nota, você não tem direito a crédito, se você não tem direito a crédito, vai aumentar a sua margem, o seu custo, enfim, custo com impostos vai aumentar, porque sua margem aumenta, então tem alguns problemas ali que você vai ter que enfrentar. Problemas no planejamento e gestão financeira, né? E dando a imagem credibilidade, né? Porque quando você compra sem nota, a credibilidade do seu fornecedor fica suspeita. E quando você vende sem a nota, tem uma questão do cliente que está recebendo ali, não está recebendo a nota, então é importante pesar isso quando for fazer essas operações dessa forma. Qual a importância da seleção de fornecedores quando estou no regime tributário lucro real? É do Simples Nacional também, tá? Aqui no Simples Nacional, como a gente não tem direito a crédito, acaba que a gente meio que negligencia isso, acaba comprando de qualquer um e dane-se se vai ter direito a crédito ou não, mas quando o cara fornece nota fiscal, ele está dando uma credibilidade maior, né? Tem uma confiança maior, um relacionamento ali maior com o fornecedor, que é primordial você ter uma seleção de fornecedores importantes dentro do e-commerce. No comércio em si, a compra é o verdadeiro divisor de águas dentro do comércio. Do e-commerce, então, nem se fala. Se você comprar bem, você vai conseguir vender bem. Então, é importante que vocês tenham essa noção da seleção de fornecedores, se o cara emite nota, se ele está em conformidade fiscal, vai impactar na qualidade e na confiança dele, na gestão de riscos, que nada mais de tudo isso que a gente está falando aqui. Planejamento e previsibilidade financeira e de estoque, né? Você tem um cara de confiança ali, você sabe que ele não vai te deixar na mão.
Então, aproveitamento integral de créditos quando você está no lucro presumido, lucro real. Restrição com fornecedores do Simples Nacional. Quando você está no lucro real, lucro presumido, você vai ter que levar isso em consideração. E também o impacto na rentabilidade, conforme eu já falei para vocês aqui. Então, faz todo sentido, seja no lucro presumido, no lucro real ou no Simples Nacional, a seleção criteriosa de fornecedores que tenham qualidade, que tenham bom relacionamento, que tenham suporte, enfim. Comprar bem no e-commerce é primordial para o sucesso do seu negócio. Ter uma empresa no lucro real e registro dos colaboradores no Simples Nacional, como funciona, né? Isso é uma estratégia tributária para diminuir a carga tributária da folha de pagamento. Então, como a maioria que está no Simples Nacional, não tem problema nenhum. Se vocês têm funcionário, pode registrar no Simples Nacional tranquilamente. Quando vocês forem migrar para o lucro real, aí tem que fazer essa estratégia de terem registrados no Simples Nacional os colaboradores e a operação sua ser no lucro real para pagar menos impostos. Então, é toda uma estratégia que a gente faz para quem já está no lucro real, tá? Então, ponto-chave, benefícios fiscais para e-commerce. Neste caso aqui, existem vários benefícios fiscais de e-commerce, tá? No Brasil, para ICMS. E esses benefícios fiscais, eles são indicados para empresas que estão no lucro presumido e no lucro real. Por que o Simples, Sérgio, não tem benefício fiscal? Porque o Simples já é um regime especial. O Simples Nacional, como poucos sabem, já é um regime especial. E dentro do Código Tributário Nacional, não pode ter acúmulos de benefícios. Como o Simples Nacional já é um regime simplificado de impostos, com carga tributária baixa, e ele é tratado como um regime especial, você não pode ter benefício fiscal no Simples Nacional. Então, caso vocês queiram ter benefícios fiscais para e-commerce, tem que desenquadrar a empresa do Simples Nacional e enquadrar no lucro presumido e lucro real. Eu posso fazer isso, Sérgio? Pode, mas você tem que fazer um estudo tributário para saber se faz sentido você ir para algum benefício fiscal que tenha no Brasil, né? São Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais. E vocês vão perceber que alguns dos fornecedores que vocês possam vir estar comprando, ou compram já, eles estão nesses estados, e vocês já sabem o porquê, porque eles têm benefícios fiscais nesses estados. Beleza? Caso tenha mais dúvidas sobre benefício fiscal, pode entrar em contato conosco, fiquem à vontade, a gente conhece todos, eu mapeei todos os benefícios fiscais de e-commerce do país, e os principais são esses que eu falei para vocês, Minas, Espírito Santo e Santa Catarina. Que está aqui já, né? Compete Espírito Santo, Minas Gerais, que é o TTS, e o TTD de Santa Catarina. Então, só para vocês verem aqui, eles têm em torno uma alíquota de 1,3% sobre o ICMS, tá? Somente sobre o ICMS. Novidades da nova reforma tributária, né? Os benefícios fiscais que eu acabei de falar, não só para e-commerce, não terão mais validade a partir de 2026. Ou seja, quem tem benefício fiscal deferido até 31/5 do ano passado, vai continuar durante a transição da reforma, que ela vai durar de 2026 até 2033. Em 2033, cairão todos os benefícios fiscais existentes no país, tá? Isso é o que está hoje na nova reforma tributária. Vamos ver se não vou colocar nenhum jabuti no meio aí, mas a chance de colocar é muito pequena. Então, a partir de 2026, quem pediu benefício fiscal após 31/5 vai cair em 26. Quem já tinha benefício fiscal vai continuar na transição de 26 até 33. Beleza? Isso é uma das novidades. A outra novidade é o cálculo do IVA, né? Do Imposto de Valor Agregado aqui, né? Então, aqui eu coloquei uma fórmula do cálculo para vocês entenderem como vai ficar, né? Então, estou falando aqui que, né, eu coloquei aqui um exemplo hipotético, mas um produtor rural cobra pelo algodão o valor de R$40, sobre esse valor é adicionado o IVA de R$10. O valor final da venda é de 50. Então, o IVA que ele vai pagar é 10. Aqui vocês vão ver que tem o ticketzinho como se fosse um cupom fiscal ou a nota fiscal do cara, né? Aí, esse cara na etapa 2 aqui, ele vai fazer o crédito dessa compra.
e assim sucessivamente na cadeia toda. Então, teoricamente, galera, vai ficar mais justo a cobrança dos impostos. E pode ser que, a partir de 2026, a gente já abra uma empresa no e-commerce, por exemplo, no lucro real. Porque pode ser, dependendo do produto que ela compra e qual a precificação dela de venda, pode ser que já seja mais vantajoso ela já estar no lucro real do que começar no Simples Nacional. Lembrando que na nova reforma tributária vai continuar existindo o Simples Nacional, tá? A diferença vai ser a apuração dos impostos e o direito a crédito em toda a cadeia. Beleza? Resumidamente é isso, a nova reforma, tá? Então vocês entenderam mais ou menos ali? Deu para entender mais ou menos como vai funcionar? Se tiver alguma dúvida depois, se você fizer essa etapa a etapa, que você vai entender como que está sendo, como que vai ser feito a compensação ali de crédito e débito sobre o IVA, tá? Óbvio que eles vão definir ainda alíquotas, e aí fica aquela discussão da carga tributária, né? Nós estamos no país dos impostos, nós somos o país dos impostos, o Brasil é o país com mais impostos no mundo, tá? É um dos países que tem a maior carga tributária, um dos, né? Não é a maior, mas é um dos países que tem a maior carga tributária. Então, é o que eu sempre falo, empreender aqui nesse país não é fácil. Dúvidas e perguntas? Alguém? Alguma dúvida e pergunta? Ficou claro para vocês? Vocês querem tirar alguma dúvida específica? É o momento, galera. Todos calados, ficaram impressionados com a quantidade de impostos. Importe mania. Diga aí. Só fala seu nome aí, só para que tá com o nome da empresa antes. Importe mania. Tá sem som. Põe o som Tá no- aí, ativa o som. Ativa o som. Agora foi. Vai. A gente não tá te ouvindo, não sei se você tá falando, se quiser escrever, eu repito aqui que você fala. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, aqui é importante a gente tá na... Ele tá abrindo o microfone, enquanto ele abre o microfone. Tô ouvindo aqui, Aqui a gente tá... Hoje é a última aula do curso de vocês, tá? E... Obviamente que o curso está todo gravado, né? Todo estruturado lá dentro da nossa página do YouTube. Dá para vocês revisitarem depois. Mas eu queria aqui abrir a oportunidade de deixar. Acho que a gente tem o Matheus aqui também. O Matheus está por aí, Matheus? Matheus estava... Eu tinha visto ele por aí. Também tinha visto. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, referente a qualquer conteúdo do curso que foi passado, é oportunidade para vocês fazerem essas perguntas ao vivo. Depois daqui do ao vivo é só em reunião ou por WhatsApp. O importante dizer aqui também, né, não está muito estruturado nessa apresentação, que está mais para o tributário, os riscos de você ter vários CNPJs no Simples Nacional, tá? Se algum de vocês aqui tem mais de um CNPJ no Simples Nacional, não é a estratégia tributária mais indicada e ela tem vários riscos, né? E caso algum de vocês tenham, é o momento de fazer alguma pergunta ou chame a gente no particular que a gente vai explicar quais os riscos que estão embutidos nessa condição de ter vários CNPJs no Simples Nacional, porque é uma estratégia tributária muito indicada pelos contadores do Brasil e que não tem conhecimento sobre e-commerce. Por isso que eles indicam, abre mais um Simples Nacional e aí você vai faturar, vai começar de 4% de novo, mas não é o mais recomendado e não é uma estratégia tributária com baixos riscos, tá? Upcar levantou a mão. Opa, vamos lá. Pessoal, vocês fazem trabalho também contábil, né? Assim, cuidam da contabilidade ou em específico só para marketplace?
Não, na verdade, o que acontece? A gente faz desde a implantação dos sistemas ERP, tá? A gente faz a parte financeira, ou seja, a gente que opera o financeiro, caso você precise, então a gente faz contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, conciliação de marketplace. A gente opera isso, né? Quem toma a decisão é sempre o cliente, né? Então, a gente cria um usuário operacional dentro do seu banco, dentro do seu sistema, tudo, e a gente opera isso para vocês, essa parte financeira. Mas deixa a gente entender, Felipe, o que está por trás da sua pergunta. Hoje você tem, além do e-commerce, outra operação? O que está por trás aí dessa pergunta? Só para a gente entender. Isso. Eu possuo uma loja física, né? Atendo diversas oficinas mecânicas, né? Assim, exclusivamente eu tô atendendo mecânicos, né? Mas também tô começando agora a atender o público porque eu vou abrir as portas, né? Eu tenho a loja física, tudo certinho. E eu fiz essa pergunta por quê, né? Até para mim e para estar indicando para parceiros meus, né? De estar fazendo aí a parte contábil, né? Não só da Sim. loja física, mas também assim da parte contábil, porque acho que é mais fácil, né? Você ter alguém por trás disso tudo, né? Do que, vamos supor, Sim. tem Entendi. um valor fixo eu vou contratar o serviço. De repente é mais fácil fechar, às vezes até, não sei, né? Com vocês. Me passa o seu telefone aí, que depois eu vou te chamar aqui no WhatsApp, e aí eu te explico, mas a gente tem todas as soluções, tá? A gente agora do Lucro, ela é especializada em e-commerce, mas nós temos dentro do nosso ecossistema de empresas, outras empresas que também atendem esses segmentos, tá bom? Então me passa seu telefone aí no chat, que depois eu te chamo no WhatsApp. Fechou. Beleza. Obrigado aí, viu, gente? Tem uma pergunta do Ivan, né? Vou só repetir aqui a pergunta do Ivan, Sérgio. O Ivan é da Import Mania, tá? Que estava tentando abrir o microfone. Minha dúvida é com relação ao imposto que é cobrado na venda de peças, no caso da GB como dropshipping. Aí ele não colocou nada, mas eu acho que ele quer saber mais ou menos como que ele vai ser tributado. Sim, se o imposto que se o produto que a GB está vendendo para você revender, se ele for substituição tributária, é aquele esquema que eu falei. Ele já foi cobrado lá no topo da cadeia, você não vai ter a tributação do ICMS, por exemplo, substituição tributária, nem PIS/COFINS, que é o monofásico. Se ele for um imposto tributado normalmente, vai ser cobrado normalmente também, e isso entra no custo da aquisição do produto. Não sei se eu respondi a dúvida que você teve, mas já está embutido ali os impostos, tudo direitinho, quando você compra da GIB. E aí, você tem que considerar esse custo de aquisição, mas no caso do DIFAL, de compra, sendo enviado por eles através de outro estado. Porque você o tá DIFAL da entrada. fora. Você tá em outro estado, o Import Mania aí, você está em outro estado? É o Ivan. Ele Você está tá em São Paulo. está em São Paulo. Quando a GIB manda isso para alguém que esteja fora, se é esse o meu entendimento, tem um DIFAL aí. E quem paga é quem está adquirindo a mercadoria, porque esse cara vai revender. Mas no seu caso, não, né? Os dois estão em São Paulo. No seu caso, como está São Paulo não tem, tá? São Paulo não tem. Ou não deveria ter. É isso? Respondemos ou tem mais alguma outra dúvida ali? Que é no meio. Tem uma dúvida. Tá bom. Entra e sai e só deixando claro que o Matheus tá na chamada aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre vendas, sobre gerenciamento, enfim, sobre anúncios, sobre marketplace, o Matheus da Elevecom, que faz parte do ecossistema do Agora Deu Lucro, também está aqui disponível para a gente trocar essas figurinhas aí, beleza, galera? Import Mania
entrou de novo. Vamos ver se ele consegue habilitar o microfone dele pra gente tirar a dúvida dele. E aí, se alguém já tiver aí alguma dúvida sobre venda, só tirar a dúvida agora que o Mateusão aí já vai tentar tirar essa dúvida para vocês. O Ivan aí, conseguiu, Ivan, habilitar o microfone? Bom, Matheus, se quiser dar um recado aí pro pessoal também, né, que eu acho que é a última aula. Boa noite a todos, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, é só um recado rápido, né? A grande maioria do pessoal aí entrou lá no grupo do suporte. Agora a gente tem um grupo de suporte para dúvidas, para qualquer problema que vocês tenham referente ou ideias referente ao Hub também, né? A gente fez uma atualização aí essa semana, tá? Estamos para fazer o lançamento. Tem alguém já testando. Quem não está testando é porque eu não marquei a reunião ou não tinha espaço na agenda. Estou entrando em contato com todo mundo que está utilizando a ferramenta para liberar e ensinar a utilizar o Hub aí. Aliás, aproveitar, né, da melhor maneira, né? Porque saber utilizar, na verdade, ele está bem simples. Só que saber utilizar ele da melhor maneira ali no 100%, né? Então, vocês aí que ainda eu não marquei uma reunião, pode me mandar mensagem ou direto, ou notificar aí dentro da conversa mesmo, aqui na chamada, ou lá no grupo do Drop mesmo, que eu vou te chamar para a gente marcar uma reunião aí online para mim te ensinar, né, sobre a nova atualização e de como você melhorar ainda mais a sua forma de fazer pesquisa de mercado, tá bom? É isso aí. O Ivan, acho que já tinha habilitado aí, né, Ivan? Pode perguntar. Ivan, tá? Eu acho que a gente não tá funcionando. Tá habilitado, você não tá no mudo, mas Ô Sérgio, como ele tá com um problema no áudio, eu acho que seria melhor, eu passo o contato do Ivan. Passa o contato do Sérgio pro Ivan, Melhor, Cissa. né? E aí o Ivan manda um áudio pro Sérgio. É a melhor. gente te tira essa dúvida no particular aqui, Fechou? pra gente não se alongar muito aqui, que a galera também. Precisa jantar. E o tempo urge, né? Então, só para finalizar aqui, galera, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu sei que tinha o slide de dúvidas. O Matheus falou do grupo, né? Que já tem operação aí, enfim, tem um grupo nosso lá. Eu queria dar um recado também que, assim, a Paula, que é do nosso time, Aqui tem ela tem meus, entrado... aqui tem meus contatos também, desculpa aí, Vinícius. Aqui tem meus Imagina. contatos, que se alguém quiser mandar e-mail para mim, quiser também entrar no WhatsApp, né? Quiser mandar pelo WhatsApp, quiser me seguir nas redes sociais também, o Sérgio Figueiredo, segue a gente lá, segue o Agora Deu Lucro também, o @Agora Deu Lucro. Aqui tem um grupo de dúvidas e dicas também, porém a gente sabe que vocês estão num grupo específico lá, mas se quiser entrar nesse grupo também, fiquem à vontade de ler o QR Code. Tá no... Eu queria pedir falar para duas coisas, dois recados para vocês, né? Um é um aviso e o outro é um pedido, né? A Paula do nosso time comercial, ela tem entrado em contato com todo mundo que participou do curso para poder agendar uma reunião para vocês entenderem um pouco mais dos nossos serviços, né? Entender o que a gente entrega, entender o que a gente faz e ver se existe interesse, né? Isso é um ponto. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, se gostaram do curso ou se não gostaram do curso, mandar para a gente vídeo, depoimento, né? E quem quiser se sentir mais à vontade de fazer um depoimento e postar e marcar Agora Deu Lucro, isso ajuda a gente, né? Eu falei hoje para o Sérgio, a gente gosta muito de fazer isso, de trazer educação, e uma das coisas que tá no nosso propósito e é muito importante para a gente fazer isso
principalmente para quem está começando no e-commerce, né? E a gente tem muito material gratuito, dá muita coisa gratuita, porque a gente sabe que existe uma contrapartida para isso, né? Então, eu falei hoje para o Sérgio, hoje eu dei uma mentoria, né, de precificação para uma pessoa exclusiva, uma mentoria para uma pessoa que está muito no início, é uma mentoria pro bono mesmo, e a gente fala aqui dentro da Agora do Lucro que, assim, aqueles que já estão na jornada mais adiante acabam pagando para aqueles que estão iniciando, né? E é sempre importante ter essa troca. Então, se vocês realmente gostaram do conteúdo, quiserem mandar isso, marcar, fazer um depoimento, marcar a gente na rede social, é sempre interessante, porque isso ajuda que outras pessoas que também estão começando no caminho como vocês encontre Agora Deu Lucro e também possa participar e entender um pouco mais do que a gente faz, tá bom? E eu acho legal até a gente, né, não sei se alguém ia falar alguma coisa, mas acho legal a gente falar também que todas as aulas, elas foram gravadas, né, e a gente subiu no YouTube, né, então aí, você que não segue Agora de Lucro, acessa lá, você vai conseguir acessar todas as aulas, uma que você perdeu, ou talvez relembrar algo que você não aplicou, né, então ter uma aula sobre precificação, que foi uma dos, que o Sérgio ou o Vinícius deu aí. Cara, precificação é uma das coisas, né? Vamos se dizer ali, 40% do negócio, né? Então, se você não sabe precificar da forma correta, não sabe a forma que seu marketplace trabalha, você cai numa arapuca, cara. Na verdade, você cai numa teia de aranha aí. E, bom, os dados que o próprio Sebrae traz para a gente é que empresas de e-commerce, elas falem, né? Ela tem uma vida, né, Sérgio, de o quê? 6 meses, né? E esse é um dos fatores, né? Vamos dizer assim, entendeu? Então, você que não segue a gente lá nas redes sociais, acesse Agora Deu Lucro, lá você vai achar o nosso link de YouTube, eu julgo que a Graça deve ter mandado aí também, para vocês reverem as aulas e vocês realmente conseguirem aplicar tudo que a gente passou aí, tá bom? No dia a dia, para vocês trabalharem nas empresas de vocês. A Cíntia disse que está começando agora, e assim, a Cíntia, eu não sei se você conseguiu, se você quiser falar, conseguiu participar de todas as aulas ao vivo, e se não conseguiu, você conseguiu ver ela gravada lá no nosso canal do YouTube, se não conseguiu, para olhar depois. Por quê? Assim, se você está começando agora, isso que foi entregue aqui como conteúdo, ele foi um conteúdo do cara que realmente nunca viu nada. Então ele está começando do início, desde da pesquisa de mercado que os meninos começaram, até a tributação que o Sérgio está finalizando aqui. Ou seja, a gente está falando aí de 7 aulas de conteúdo que certamente no mercado, se vocês tiverem dúvida em relação àquilo que eu estou falando, vocês podem entrar em qualquer um dos caras que vendem curso no mercado. Nenhum deles vai ter um curso tão completo, do início ao fim. E se vocês encontrarem e juntarem um curso de um curso de outro, vocês não vão gastar menos de 5 mil reais aí num curso desse nível que foi entregue aqui. E todo esse curso está realmente disponível para vocês. Foi entregue de maneira ao vivo, para que vocês pudessem fazer perguntas, e ainda assim ele vai ficar lá como gravado. Então, se vocês entenderem, conhecerem alguém que também está começando, que precisa, pega essa primeira aula do Matheus, manda para o cara e fala assim, cara, se você está começando, assiste essas 7 aulas. Você já vai ganhar muito tempo na sua jornada. Aí é óbvio, né? Se o cara não está disposto nem a assistir as 7 aulas, que é tudo mastigado, aí fica mais difícil. Mas é sempre importante vocês também levarem esse conteúdo para as pessoas que vocês entendem que precisam deles. Beleza, gente? Sérgio, quer finalizar? Eu acho que é isso. Todos deixaram as informações, né, importantes, está lá gravado. Importantíssimo, galera. Quem vocês souberem que atua no e-commerce, que vocês conhecem, sejam amigos, conhecidos ou que vocês tenham conhecimento, indique as nossas plataformas, as redes sociais, indique para a galera ir lá assistir o curso. Eu acho que é dessa forma que a gente vai colocando o nosso propósito, o propósito principal, né, conforme o Vinícius falou aqui, da Agora Deu Lucro, é elevar o nível de consciência do empreendedor de e-commerce, e isso faz parte do nosso propósito pessoal também, de educar. A gente precisa educar o empreendedor brasileiro. Nós não tivemos essa educação empreendedora na base estrutural educacional de país, a gente não tem. Então, ninguém ensinou a gente a empreender, a gente quebrou a cabeça aqui também. Hoje a gente
tem negócios de sucesso, nossos negócios são grandes, temos mais de 100 colaboradores em todo o grupo. Então, a gente quer levar isso porque essa dificuldade a gente sentiu também quando a gente começou a empreender lá atrás. Então, o Estado não nos fornece esse tipo de aprendizado de empreendedorismo, não fornece gestão financeira, então a gente também tem que quebrar a cabeça e a gente quer encurtar esse caminho de vocês nessa jornada empreendedora, que só assim que a gente vai melhorar um pouco a qualidade de vida da população brasileira, empreendendo, dando emprego, e gerando renda para a população. Beleza? Acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são diferenciados, porque... Sérgio, vamos só fazer um print aqui, se o pessoal não se incomodar, poder abrir a câmera para a gente fazer um print mais bonito. Fazer um printzinho bonito para finalizar. A câmera aí. Eu tô sem câmera aqui. Beleza. Quem tiver com câmera aí, puder abrir, a gente agradece para fazer um print bonito aí. O Sérgio fazer um print, fazer marcar a galera aí. É isso, faz aí, galera. Sérgio? Deixa eu fazer. Tô fazendo aqui já. Ó, o Ivan não queria print, não. Até saiu. Já fiz aqui. Beleza. Falou, Galera, um abraço. muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite.